Tradução feita por Vulcanovel. Link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 41, Afinidades, Parte 2. Tudo bem, agora que terminei de explicar os detalhes, vamos começar a medir sua capacidade e afinidade de energia, disse Barga enquanto batia palmas. Vamos começar com a primeira fila. Você entenderam? Sim, professor. Os alunos disseram ao mesmo tempo. A voz deles ecoou em toda a sala de aula. Eles não conseguiam esconder sua excitação. Eu primeiro. Uma pequena garota se levantou. Ela tinha um cabelo azul na altura dos ombros. Sua pele era branca como a neve e seus olhos azuis são como um cristal de gelo. Ela usava uma grande fita branca na parte de trás da cabeça. Ela tinha uma cauda azul grossa saindo em suas costas. Sua altura era baixa, pois ela era ainda mais baixa do que Solta, que era um goblin. Para sua informação, Solta era o mais baixo entre os meninos da classe. Ela era representante de classe da classe 1B, Lumilia von Asvares. Bom, venha aqui. Barga acenou com a cabeça para ela. Lumilia avançou e parou na frente da orbe transparente. Basta colocar sua mão em cima dele e reunir sua mana. A voz de Bargan soou ao lado dela. Ela acenou com a cabeça antes de erguer a mão direita e colocá-la no topo da esfera transparente. Ela fechou os olhos e faz sua mana circular. A orbe transparente emitiu uma luz branca assim que fez contato com seu mana. Você pode tirar a sua mão agora, Bargan disse a ela. Lumilia abriu lentamente os olhos e retirou a mão direita. Ela viu algumas mudanças na orbe transparente. Havia duas coisas dentro da orbe transparente e ambas eram da cor azul. Um era como um redemoinho de água, enquanto o outro era um cristal sólido. E em cima dessas duas estavam as estrelas cintilantes. Essas duas coisas eram suas afinidades, disse Barga enquanto apontava para as duas coisas dentro do orbe transparente. Você tem duas afinidades e elas são água e gelo. E as pequenas estrelas no orbe são sua capacidade mágica. Então, professor, qual é a minha capacidade mágica? Lumilia perguntou a Barga. Ela não saberia qual é sua capacidade mágica apenas olhando para essas estrelas. Uma grande estrela como esta equivale a 50 manas e esta estrela de tamanho médio equivale a 10 mana enquanto a menor é igual a 1 mana, explicou Barga a Lumilia. Então, contando essas estrelas, saberíamos quão grande é a sua capacidade mágica. Havia 6 estrelas grandes, 2 estrelas de tamanho médio e 7 estrelas pequenas. Isso significa que sua capacidade mágica era 327. Ela poderia armazenar 327 mana dentro de seu corpo. Como esperado de um Demi. Eles realmente tinham uma grande capacidade mágica em comparação com um Goblin como Solta. Bem, todos eles tinham diferentes pontos de partida. De volta ao jogo, um personagem humano era mais forte na primeira versão. Foi por causa dos atributos adicionados a cada nível. Os atributos adicionados de um humano e Demi eram 15 por nível, enquanto o de um Goblin comum era de 1 por nível. A diferença era tão grande que era impossível alcançá-los sem evolução. Mas nem todo Goblin era fraco. De todos os monstros em todo o mundo, o Goblin era um monstro que tinha muitas subespécies. E a maioria deles era muito poderosa e brutal. Na Grande Guerra, havia até mesmo um registro de que 3 Goblins executores, uma espécie superior de Goblin, matou um dragão adulto e comeu sua carne. Foi gravado na biblioteca do 3 Grandes Países. Humanos e Demis temiam essa espécie superior, não, todos eles temiam todos os monstros, por isso os caçaram e mataram quando os monstros ainda estavam em sua primeira evolução. Mesmo um simples slime era suficientemente assustador, desde que atingisse o nível de espécies superiores. Consumir um país inteiro era uma façanha de um slime realmente poderoso nos tempos antigos. Um por um, os alunos mediram sua capacidade mágica e conheceram suas afinidades elementares.
A capacidade mágica dos alunos estava entre 200 e 300. E a maior parte de sua afinidade era 1 e alguns deles eram 2, como o representante da classe. Souta deveria dizer que era o que se esperava de humanos e demis? Seus pontos de partida eram claramente mais alto do que os monstros. Não, havia algumas exceções sobre isso, como dragões. Os dragões nasceram poderosos em comparação com os outros monstros, mas sua evolução foi complicada e eles evoluiriam uma vez a cada 20 anos. Outros monstros talentosos continuariam evoluindo nesses 20 anos e ganhariam o poder de matá-los. Nem todo monstro evolui, pois alguns deles permanecem em sua forma mais inferior e morrem de velhice ou em batalha. Apenas um monstro talentoso continua evoluindo e se torna uma espécie superior de sua raça. Nesse momento, Alice se levantou, pois era sua hora de medir sua capacidade mágica e afinidade. Ela avançou e parou na frente da orbe transparente. Sem dizer nada, ela ergueu a mão direita e colocou-a em cima da esfera transparente. E derramou sua mana em sua mão direita e o orbe transparente emitiu uma luz branca. Depois de alguns momentos, Alice removeu sua mão e olhou para a esfera transparente. Souta olhou com curiosidade para o resultado. Ele estava interessado nela, pois sentia que ela era diferente dos outros alunos de sua classe. O resultado foi que Alice tinha afinidades com escuridão e gelo, e sua capacidade mágica era 448. Foi o mais alto registrado em sua classe. Suas reservas eram maiores do que todos os alunos aqui na classe. Oh! O que? Várias exclamações soaram em toda a classe. Eles ficaram surpresos com o fato de um novo aluno ter uma capacidade mágica maior do que o resto deles. Até Bargan ficou surpreso ao ver isso. Eles sabiam que ela era talentosa, mas não tanto. Alice agora era a melhor da classe em termos de capacidade de mana. A segunda era Lumilia, a representante da classe. Escuridão, hein? Souta murmurou. No exame, Alice usou apenas feitiços de atributo de gelo. Ela nem mesmo usou nenhum outro tipo de feitiço. Alice se virou e voltou para seu assento ao lado de Souta. Todos os alunos olharam para ela e Alice os ignorou fechando os olhos. É um bom resultado que você obteve, disse Souta e se levantou. Acho que é a minha vez. Na verdade, ele não precisava medir sua capacidade mágica, já que podia ver em seu sistema. Mesmo com o efeito adicional da espada Vajra, ele tinha apenas 380 de mana. Se não fosse pela espada Vajra, sua mana seria 280. Ele só faria isso por causa da afinidade. Boa sorte, Souta. Brian disse a ele. Souta caminhou vagarosamente e colocou a mão no topo da orbe transparente. Ele controlou seu mana usando a habilidade Manipulação de Mana e o orbe emitiu a mesma luz de antes. Alice, que estava sentada atrás, abriu ligeiramente os olhos. Ela olhou para a orbe na frente de Souta antes de mais uma vez fechar os olhos. Que bom que você é o segundo mais alto aqui. A voz de Brian soou. Assim como no sistema, sua capacidade mágica era a mesma no orbe transparente. Souta ficou bastante surpreso que esta orbe transparente pudesse medir com precisão a capacidade mágica de uma pessoa. Pode até ser comparado ao sistema em termos de medição. Com isso, Souta era o mais alto após Alice e a terceira era Lumilia, pois sua capacidade mágica era de apenas 327. Todo mundo olhou para ele exatamente como o que fizeram com Alice. Souta viu que sua afinidade elementar era a escuridão. Sim, apenas escuridão. A escuridão quase transformou todo o orbe em preto. Escuridão? É por causa da minha especialidade? Souta se perguntou. Ele já adivinhou antes, mas pensar que sua especialidade era realmente sua afinidade. Bem, esse é um bom resultado. Souta encolheu os ombros e se virou. Não muito, e Alice disse. Souta olhou para ela e não conseguia acreditar que ela falava com ele. Deve haver algo errado em sua cabeça. Ele encolheu os ombros e se sentou.
Ele disse, isso já é aceitável para mim. Souta então se virou para o lado direito e deu um tapinha no ombro de Brian. Ele disse, e se for inferior ao meu resultado, então eu não o traria em minha missão neste fim de semana. Ah! O que você está dizendo? Isso não está relacionado à minha habilidade em combate. É apenas uma medida. Brian reclamou. Eu sei. Souta riu. Ele percebeu que todos estavam olhando para ele e depois para Brian. Eles estavam se perguntando se Brian era como ele e Alice, que tinha uma grande capacidade mágica. Pensando nisso, Souta não pode deixar de sorrir. Ele estava se perguntando qual seria a reação deles se soubessem que ele só tem capacidade de 2 mana há algumas semanas atrás. Brian se levantou e foi direto para o orbe transparente. Ele não conseguia esconder a emoção em seu rosto. A orbe emitiu uma luz assim que ele colocou a mão em cima dela. Ele então olhou para Bargan perguntando se estava tudo bem em remover sua mão ou não. Você pode remover sua mão, disse Bargan. Ok, disse Brian e colocou a mão em seu lado. Todos olharam para o seu resultado. Tanto Souta quanto Alice tiveram um resultado alto, então não puderam deixar de pensar que Brian era como eles. E o resultado não decepcionou a todos. Sua capacidade de mana era ainda maior do que Souta. 411 era sua capacidade de mana. Não era mais tão chocante, pois Alice ainda era maior do que ele, mas ainda, e mais de 400 mana de capacidade era surpreendente. E o resultado de sua afinidade chocou até Souta, que estava olhando para trás. Todos abriram os olhos amplamente quando viram as afinidades elementares de Brian. Alice, que estava atrás, também abriu os olhos amplamente. Ela não podia acreditar no que estava vendo. 4 afinidades. Souta não achava que Brian tinha esse tipo de habilidade. Capítulo 42, Feitiço Interior. 4 afinidades. Todos ficaram chocados ao ver o resultado. Brian tem 4 afinidades: o fogo, relâmpago, vento e madeira. Isto é. Bargan estava estupefato. Seus olhos se abriram amplamente e sua boca abriu. Ele olhou para Brian e o orbe para frente e para trás. Apenas algumas pessoas tinham 4 afinidades e Bargan sabia disso. Todas essas pessoas eram indivíduos extremamente poderosos. Um mago com 4 afinidades estava destinado a se tornar uma figura influente no futuro. Enquanto houver uma pessoa que o guie, ele estaria no topo algum dia. Pensar que encontraria uma pessoa como ele aqui, e Souta riu e tentou se lembrar se há uma pessoa chamada Brian da Gruel de volta ao jogo. Mas sem sucesso, ele não conseguia se lembrar de uma pessoa que tivesse o nome de Brian da Gruel no jogo. Isso é realmente outra coisa. O futuro que eu conheço talvez não seja o mesmo que o futuro daqui. Souta pensou com um sorriso no rosto. O tempo presente estava indo em uma direção que ele não conhecia. Até Alice, que sempre ficava calada, exibia uma expressão de surpresa no rosto. Brian se virou e voltou para sua cadeira sob o olhar de todos os alunos da classe. Como vai ser? Eu tive com um bom resultado, Souta. Brian disse com um sorriso. Sim, eu não esperava isso. Souta sorriu e fechou os olhos. O resultado foi realmente surpreendente. Alice olhou para Brian com uma carranca no rosto. Os alunos começaram a murmurar entre si enquanto olhavam para Brian. Eles estavam falando sobre suas 4 afinidades. Silêncio. Bargan disse em voz alta, fazendo com que os alunos parassem de falar. Ele então continuou, ok, próximo. A pessoa ao lado de Brian se levantou. Boa sorte. Brian disse a ele. Sim. A pessoa sorriu ironicamente. Ele não achou que conseguiria um bom resultado. Ele ficaria bem, desde que não fosse ruim. Depois de meia hora, todos eles terminaram de medir sua capacidade de mana e afinidades.
Todos eles tinham mais de 200 reservas de mana e isso era uma boa notícia para Barga. Eles seriam capazes de lançar vários feitiços se tivessem mais de 200 manas em sua reserva. Foi o suficiente para durar uma batalha. Um feitiço de nível 1 consumia de 5 a 50 mana por uso. É por isso que em seu nível atual suas reservas de mana eram suficientes. Eles seriam capazes de aumentá-lo treinando intensamente até atingir o nível em que pudessem lançar um feitiço de nível 2. Na hora do almoço, Bargan foi ao escritório do diretor. Ele relatou os alunos que tinham talento em sua classe ao diretor. Isso é verdade? Uma pessoa com 4 afinidades apareceu aqui no nosso instituto. Um homem de meia idade com cabelo branco e barba disse. Ele tinha orelhas e cauda de raposa branca. Ele era o diretor do Instituto Ladro, Azin de Reiga. Se Barga era o mago mais poderoso do Instituto, Azin era o guerreiro mais poderoso do Instituto Ladro. Sim, diretor. Além disso, 3 entre os novos alunos têm habilidades e proezas de batalha surpreendentes. Bargan disse enquanto colocava 3 arquivos na mesa de Azin. Bom, contanto que os alunos mostrem vontade de aprender, não hesitaremos em ensiná-los e fornecer-lhes os recursos adequados, disse Azin enquanto pegava os arquivos e os examinava. Foram as informações sobre Brian, Alice e Solta. Apenas as coisas básicas foram escritas nos arquivos, uma vez que não havia informações sobre o histórico dos 3 alunos. Isso significava que eles não eram cidadãos deste reino. Não nos importamos com o passado deles, desde que tenham habilidade, disse Azin e virou a cabeça para o outro homem na sala. Ele perguntou, Geis, e você? Geis era um elfo de pele azul. Para ser preciso, ele é um elfo do oceano. Um elfo do oceano era uma espécie de elfo que vivia nas profundezas do oceano. Algumas pessoas os chamavam de tritões em vez de elfos do oceano, mas apenas eles sabiam que sua origem eram elfos, não tritões. 2 dos novos alunos do curso de espadachim mostram grandes talentos, disse Geis enquanto colocava os arquivos dos novos alunos em cima da mesa. Azin o pegou e olhou para ele um por um. Nosso curso de escudo também tem novos alunos talentosos. Um homem com uma constituição enorme deu um passo à frente. Ele estava usando armadura completa. Treine-os bem, disse Azin antes de fechar os olhos. Sim. O que devo comer hoje? Solta se levantou e espreguiçou o corpo. Ele se sentia cansado de ficar sentado por algumas horas sem fazer nada. Vamos para o refeitório, Solta. Brian se levantou e disse. Tudo bem, e Solta assentiu e olhou para Alice. Quer se juntar a nós? Estou bem, trouxe meu próprio almoço, Alice disse a ele. Isso é lamentável, disse Solta e ele encolheu os ombros. Ele não a forçaria se ela não quisesse se juntar a eles. Ele saiu da sala com Brian e o resto dos novos alunos. Eles compraram almoço no refeitório e comeram lá. Enquanto comia, o grupo falou sobre as afinidades que Brian tem. Viu, então você não teria nenhum problema se me levasse em sua missão? Brian disse enquanto cutucava o lado de Solta. Bem, eu me lembro que foi apenas uma medição e não mostrou nossas habilidades de combate, disse Solta enquanto esfregava o queixo. Hahaha, você não precisa ter inveja do meu resultado. Você pode apenas me elogiar. Brian riu alto. Esse cara provavelmente não tem ideia de como é bom ter 4 afinidades. Solta pensou enquanto olhava para Brian, que estava rindo alto. Ele coçou o queixo. No próximo fim de semana, ele estava fazendo uma jornada para completar os requisitos de sua segunda evolução. Seu destino era a floresta entre o reino de Ebrei e o país de Mali. Lá ele encontraria uma maçã verde venenosa podre. Sim, o que ele precisava era uma podre. Foi um dos requisitos da evolução que ele escolheu. O outro era a carne de um morto-vivo acima do nível 20. Solta balançou a cabeça e disse, vamos voltar agora, a aula já vai começar. Oh!
Isso mesmo, eu esqueci disso. Brian disse. Eles voltaram para a sala de aula e depois de alguns minutos, Bargan veio e começou a aula. Uma vez que uma pessoa aprende um feitiço mágico, o feitiço é impresso em sua consciência interior. A pessoa constrói a estrutura do feitiço e imprime o círculo mágico em sua consciência interior. A consciência interior era como a alma de uma pessoa, mas também era diferente da alma. Está dentro de nossa mente e é lá que construímos o feitiço para que possamos lançá-lo facilmente. Bargan explicou sobre os feitiços aos alunos. Um dos alunos levantou a mão. Ela é a representante de classe, Lumilia. Sim. Bargan disse a ela. Mestre, tem como lançar um feitiço mesmo sem imprimi-lo em nossa consciência interior? Perguntou Lumilia. Sim, todos nós podemos lançar magia, mesmo sem imprimi-la em nossa consciência interior. Bargan acenou com a cabeça para ela. Então, qual é a diferença entre os dois lançamentos? Lumilia perguntou com uma expressão confusa. Os feitiços que as pessoas imprimem em sua consciência interna são chamados de feitiço interno. Era 2 vezes mais poderoso do que os feitiços normais. Além disso, você pode torná-lo mais poderoso modificando e organizando a sequência mágica em sua consciência interna. Você não precisará para construir a estrutura do círculo mágico ao lançar um feitiço. Afinal, você já tem a estrutura do círculo mágico em sua consciência interior. Bargan parou por um momento antes de continuar. Uma pessoa normal só poderia imprimir 4 círculos mágicos em sua consciência interna. Mas não é o mesmo para todos. Como eu, imprimi 7 círculos mágicos em minha consciência interna. O único problema é que quanto mais você imprime um círculo mágico em sua consciência interior, mais difícil se torna o processo. Tudo bem, professor, eu entendo. Lumilia acenou com a cabeça para Bargan enquanto ela se sentava em sua cadeira. Solta ouviu as palavras de Bargan com atenção. Ele não tinha nenhuma ideia do que era uma consciência interna ou uma impressão de círculo mágico. Um feitiço não era como uma habilidade de combate que poderia ser aprimorada por meio de treinamento ou uso repetido. A questão era, e ele poderia aprimorar o feitiço usando pontos de habilidade e ele não precisava construir um círculo mágico ao lançar seus feitiços. Ele apenas pensa sobre os feitiços e o círculo mágico e eles apareceriam automaticamente. Solta fechou os olhos. A estrutura de todos os feitiços que ele aprendeu estava em sua mente. Foi colocado com força em sua mente quando ele usou os pontos de habilidade para aprendê-lo. Na descrição de Bargan, o feitiço interno era igual aos feitiços que ele usava. Ele não precisa construir a estrutura do círculo mágico para lançar o feitiço. Então, o que aconteceria se todos os seus feitiços fossem feitiços internos e já estivessem impressos em sua consciência interna pelo sistema? É por isso que ele não precisava construir o círculo mágico ao lançar um feitiço. Se for realmente assim, ele já tinha 9 feitiços internos. Afinal, ele poderia lançar todos os seus feitiços com apenas um pensamento. Ele só precisava entrar em sua consciência interior para confirmar seu palpite. Capítulo 43 – Aula de Força Física. Solta, Brian, Alice e o resto dos alunos estavam dentro de uma sala de 50 metros de largura. Era a sala de meditação do Instituto Ladro. Todos eles estavam sentados em posição de lótus com os olhos fechados. Hoje, Bargan os ensinaria como entrar em sua consciência interior. Entrar na consciência interior era a base de ser um mago. Muitos aventureiros já sabiam como entrar em sua consciência interior há muito tempo. Solta confirmou seus pensamentos. Todos os feitiços que ele aprendeu usando os pontos de habilidade já estavam impressos em sua consciência interior. Ele podia ver as estruturas de cada feitiço que ele tinha dentro. Então essa é a razão pela qual ele podia lançar um feitiço com apenas um pensamento. Era impossível lançar um feitiço com a construção do círculo mágico, exceto se uma pessoa já o construiu dentro de sua consciência interior. Bargan disse que ele só tinha 7 círculos mágicos dentro de sua consciência interior, mas Solta tinha 9 círculos mágicos, e isso irá aumentar ainda mais no futuro,
pois ele ainda tinha muitos feitiços em sua árvore de habilidades que ele ainda não aprendeu. Depois de um tempo, Souta abriu os olhos. Não apenas ele, mas também os outros alunos. Eles viram Bargan parado na frente deles. Da próxima vez, vou lhes ensinar como construir um círculo mágico dentro de sua consciência interior. É diferente de construí-lo fora para lançar um feitiço. Também é muitas vezes mais difícil e vai consumir muito de sua força mental. Bargan parou por um momento antes de continuar. Lembre-se de escolher seu feitiço interno com sabedoria, porque você não pode construir círculos mágicos ilimitados em sua consciência interior. Ele disse que pessoas normais só poderiam construir 4 ou 5 círculos mágicos. A dificuldade não era tão alta se fosse apenas seu primeiro e segundo círculo mágico, mas para o terceiro e acima era difícil. Além disso, é melhor se você escolher um feitiço relacionado à sua afinidade para que se torne mais forte. Eu estaria tendo dificuldade se eu construísse um círculo mágico manualmente sem a ajuda do sistema. Souta pensou enquanto esfregava o queixo. Como ele já tinha 9 círculos mágicos em sua consciência interior, construir outro círculo mágico sem a ajuda do sistema lhe daria uma dificuldade maior do que Bargan. Ele ainda tentaria se pudesse. Não iria prejudicá-lo de qualquer maneira, então por que não tentar? Ele era muito grato por ter um sistema neste mundo. Sem isso, ele ainda seria um goblin comum tentando o seu melhor para sobreviver no Santuário dos Mortos-Vivos. Falando no Santuário dos Mortos-Vivos, Souta planejou voltar para lá após alcançar sua terceira evolução e conseguir o melhor Feron. Ainda havia muitos tesouros lá, especialmente nos andares profundos onde residiam as masmorras de alto nível. Ele teve muita sorte de ter encontrado o brinco da alma de sangue facilmente. Ninguém notaria que havia uma porta secreta naquele caminho, pois a porta era feita do mesmo material das paredes. Muitas masmorras tinham becos sem saída para que as pessoas não suspeitem desse caminho. Além disso, ninguém teria pensado que, ao apagar a luz da lanterna, eles seriam capazes de abrir uma porta secreta. Claro, ninguém apagaria uma luz em um lugar muito escuro como uma masmorra. Dispensados, vocês podem ir para sua outra aula, Bargan disse a eles antes de sair da sala. Ah! Esqueci que temos outra aula. Achei que magia fosse a nossa única matéria. Brian exclamou em voz alta. Ah! Você é um idiota. Você pensou que só temos aula de magia só porque você entrou no curso de mago. Souta sorriu para Brian. Não é isso. Eu já sabia antes, mas estava muito animado em aprender magia que me esqueci. Brian reclamou com ele. Isso é o que você chama de burro, certo, Alice? Souta sorriu para Alice. HMPH. Não me pergunte algo que você já sabe. Alice bufou, mas ela ainda respondeu a ele. Veja. Até Alice sabe que você é burro. Souta olhou para Brian e encolheu os ombros desamparadamente. Até você, Alice, e Brian olhou para os dois com uma expressão desamparada. Ele não sabia como ou quando esses dois se aproximaram para que pudessem pegá-lo. Bem, vamos para outra aula agora, disse Souta enquanto se levantava e batia levemente em seu uniforme. Ele colocou a mão no queixo e disse, se não estou errado, nossa próxima aula é, e Força Física e outro curso se juntarão a nós. Força Física? Estou confiante com a minha força física. Você viu o que eu fiz no exame, Souta? Brian disse enquanto mostrava seus músculos. Não, eu ignorei a luta de todos, exceto Alice, Souta disse sem rodeios. Ele então ouviu Alice pigarreando ao lado. Eles foram até o vestiário e trocaram de uniforme. Os meninos usavam calças justas e um top azul marinho, enquanto as meninas usavam uma camisa azul justa e leggings pretas. Os alunos da classe 1B do curso de mago foram para o campo de treinamento do instituto. Eles se lembravam deste lugar. Este local era onde a prova física foi realizada. Aqui no campo de treinamento, eles conheceram os alunos do curso de escudo.
Souta coçou o queixo enquanto olhava para os alunos do curso de escudo. A maioria deles eram homens e tinham físicos enormes. Havia apenas 6 mulheres entre os 47 alunos do curso de escudo classe 1A. Todos eles estavam armados com escudos de tamanhos diferentes. Uau! São gostosas! Souta disse em voz baixa enquanto olhava para as garotas do curso de escudo. Ele podia ver que as meninas do curso de escudo tinham um tanquinho. Alice amarrou seu longo cabelo prateado em um rabo de cavalo e virou a cabeça. Ela viu Souta lançando um olhar para as meninas da outra classe. O que você está procurando, Souta? Brian disse de repente ao lado dele. Nada. Você não entenderia mesmo se eu te dissesse. Souta balançou a cabeça e se virou para olhar para o homem na frente. O homem tinha orelhas e rabo de gato. Ele estava vestindo uma camisa branca. Este homem foi seu professor nesta aula. Ele estava segurando um caderno fino na mão esquerda. Ele não era tão grande quanto os outros alunos do curso de escudo. Ele era apenas uma cabeça mais alto do que Souta, mas ele era a pessoa mais poderosa aqui. Eu posso adivinhar que ele iria testar nossa força. Souta sorriu e ele esticou o corpo. Testar nossa força? Brian olhou para Souta. Sim, ele vai testar nossa força. Souta acenou com a cabeça para Brian. Quieto. Não fale na frente do professor. Lumilia, a representante da turma, gritou ao ver seus colegas conversando em voz alta. Eu não sei que teste é, mas tenho certeza que está relacionado à força física. Bem, não importa, já que estou fazendo tudo de qualquer maneira. Souta ignorou o representante da classe e disse enquanto esticava o corpo. Ele estava bastante animado em fazer alguns exercícios. Ele não usa sua força desde que obteve a espada Vajrasaya. Pensando na espada Vajra, Souta não pode deixar de acariciar a espada em sua cintura. A espada Vajrasaya estava dentro da bainha personalizada que ele encomendou. Ele encontrou uma figura bloqueando sua visão. Ele olhou para cima e viu que era a representante da turma, Lumilia. O que é isso, representante da classe? Souta perguntou a ela. Você pode falar sem levantar a voz? Lumilia olhou para ele com uma expressão feroz. Então, ela olhou para Brian e disse, você também. Hã? Souta virou a cabeça e olhou para Brian. Eu falei tão alto assim? Sim. Brian apenas balançou a cabeça. A representante da classe sempre o repreendia quando ele falava em voz alta na classe. Não foi a primeira vez que o representante de classe o repreendeu. Souta olhou para Lumilia e disse, ok, entendi, estou muito animado. Então, ele descobriu que Lumilia ainda estava na frente dele. O que? Nada. Lumilia balançou a cabeça e foi embora. Souta olhou para as costas dela e disse, que garota esquisita. Eu sei. Brian concordou em suas palavras. Ok. Todos olhem para mim. Uma voz soou em todo o campo de treinamento. Souta virou a cabeça e viu que era o seu professor. Eu sou Alex Ventilorna, como você pode ver, sou uma pessoa gato e seu professor na disciplina de força física. O homem se apresentou como Alex Ventilorna. Este é o nosso primeiro encontro, então não tenho ideia de quem é o forte entre vocês, então vou testá-los. Parece que estou certo, Souta sorriu quando ouviu as palavras de Alex. Alex abriu o caderno fino em sua mão e disse, temos 3 horas, então liste todos os seus nomes aqui neste caderno. Separe o feminino do masculino. Ele entregou o caderno fino ao aluno mais próximo a ele. Depois de alguns minutos, todos os alunos terminaram de listar seus nomes no caderno fino. Alex olhou para ele por um tempo antes de fechá-lo. Ele olhou para o rosto de seus alunos antes de abrir a boca e dizer, vou criar um mini torneio e aquele que vencer todas as batalhas pode fazer o que quiser na minha disciplina. Vou pegar seu nome e depois disso,
vamos começar imediatamente, então prepare-se. Suas palavras chocaram a todos. Eles não esperavam que tal ato acontecesse na aula de força física. Eles começaram a murmurar entre si. O que? Um torneio? Nós vamos lutar? Ninguém antecipou isso, nem mesmo Souta. Souta só adivinhou que o professor ia testá-los, mas não sabia como faria isso. Ele não esperava que fosse através de um torneio. Souta parou de se mover ao ouvir um som familiar em sua mente. Jin. Missão iniciada. Torneio, lute e vença o torneio. Recompensas, com base em sua classificação. Oh! Então, eu realmente não deveria me conter. Souta sorriu. Capítulo 44. Início das batalhas. Como vocês sabem, esta é uma aula de força física, então qualquer uso de mana é proibido, disse Alex aos alunos com uma expressão séria. Mas professor, nós somos magos, e uma garota da classe de mago disse. Se eles não usassem mana, eles perderiam nesta luta. Um mago sem mana era praticamente um lixo. Alex ergueu as sobrancelhas com as palavras da garota. Ele abriu a boca e disse, "Bu. O que você está dizendo? Eu apenas disse que este é um assunto de força física, então é natural que todos vocês usem sua força física, não força mágica." Ele fez uma pausa e olhou para o rosto de todos antes de continuar, este não é um assunto mágico. Este é um assunto de força física. Você entendeu? Apenas pelo nome da aula, alguém entenderia o que vamos fazer, então para que perguntar? Souta sorriu interiormente. A força física não era um problema para ele, pois seu atributo de força era maior do que seu atributo de inteligência. Um mago deve ter pelo menos algum poder físico. O que você vai fazer depois de drenar sua mana? Esperar que seu oponente te mate? Ou esperar que alguém resgate você? Você deveria ter pelo menos força física para fugir para que você não se torne um fardo para seus camaradas, e se você tiver algum, Alex disse em voz alta. Bem, isso é verdade, e Souta disse em voz baixa. Se o mago não souber como se defender quando ficar sem mana, ele se tornará um fardo para seus companheiros. Alex juntou ambas as mãos e disse, ok, vamos começar a batalha, então esteja preparado. Ele então se virou e colocou um quadro negro na frente da classe. Ele listou as partidas do torneio na lousa. Souta, Brian, Alice e o resto dos alunos olharam a lista na lousa. Minha batalha, e Souta virou a cabeça e olhou para a representante da turma, Lumelia. Vai ser contra a representante de classe e é a primeira partida. Brian também olhou para o representante da classe. Ele viu que o Souta vai lutar contra o Lumelia na primeira luta. E você, Brian? Souta perguntou a Brian que estava olhando para Lumelia. Como posso dizer isso? Não é da nossa classe. Brian disse. Ele não sabia com quem ele iria lutar. O nome não era familiar para ele, então ele poderia adivinhar que vinha da classe de escudo. Souta então virou a cabeça para Alice e perguntou, vi você, Alice? HMMPH. O mesmo que ele. Alice fechou os olhos. Ela parecia que não iria responder se ele fizesse outra pergunta. Souta sorriu ironicamente com sua resposta. Ele então balançou a cabeça e olhou para os alunos da aula de escudo. Ele sabia que eles tinham uma vantagem entre as pessoas de sua classe, pois sabia que aquela classe de escudo estavam trabalhando com mais força física do que mágica. Eles estavam focados em fortalecer seu corpo. Se um mago fosse lutar sem mana, então ele e ela teria dificuldades. Foi porque eles não foram treinados dessa forma. Lutar em combate corpo a corpo não era fácil para um mago que preferia lutar a longa distância. Enquanto Souta pensava nisso, Lumelia o observava. Afinal, ela iria lutar com ele na primeira partida. Ela era a terceira filha da família Asvares.
A família Asvares era uma família nobre da cidade de Gripin, a cidade vizinha de Ladros. Ela herdou algumas das habilidades de espada de sua família, então ela sabia como lutar de perto, apesar de ser uma maga. O que esse cara está pensando? Olhando para outra classe quando ele sabe que vai lutar comigo, Lumilia pensou. A maioria dos alunos da classe de mago estava nervosa. Era especialmente para os alunos que iriam lutar contra o aluno da classe do escudo. Era fácil entender por que eles estavam nervosos. Afinal, eles lutariam contra as pessoas que treinavam fisicamente em uma batalha física quando eram magos. Não vou poder lutar contra você na batalha, disse Brian a Solta. Sim, eu sou de uma chave diferente. Solta acenou com a cabeça enquanto olhava a lista de jogos. Se de alguma forma nos encontrarmos, essa será a batalha final. Sim, vou lutar com você e mostrar minha força, disse Brian com uma expressão animada. Mas antes disso, você tem que derrotar Alice primeiro. Você sabe disso, e Solta sorriu para Brian. É verdade que Brian encontraria Alice se os dois vencerem os próximos jogos. Afinal, eles estavam na mesma chave. Mas Solta sabia que não era fácil vencer porque eles iriam lutar sem usar mana. E era uma grande desvantagem para um mago. Solta olhou para Alice. Ele a viu lutar com o instrutor e conhecia seu estilo de luta. Se isso fosse tudo, ela não iria ganhar neste mini-torneio. Os alunos foram para o lado quando a partida ia começar. Este lugar era o campo de treinamento, então havia um amplo espaço aqui que poderia ser ocupado por milhares de pessoas. É natural que um campo de treinamento fosse enorme. Era porque eles precisavam de um espaço amplo, especialmente para os magos, se quisessem uma batalha ou luta simulada. Também colocaram ao lado os equipamentos de treinamento, como manequim, alvos de tiro e pesos. Antes que percebessem, alguns dos professores e alunos de outros cursos do instituto vieram aqui para assistir às batalhas. Ou parece que Alex está fazendo isso de novo. Um homem com orelhas e cauda de raposa disse enquanto olhava para os alunos. Ele estava vestindo uma camisa branca simples e calças pretas. Seu casaco preto estava enrolado na cintura. Ele era o professor da classe de espada 2C, Kanda Yulon. Não é tão ruim verificar as habilidades de seus alunos. Uma mulher com longos cabelos verdes acenou com a cabeça em suas palavras. Ela estava vestindo um casaco e saia azul marinho. Em cima de seu casaco estava um hobby da mesma cor de seu casaco. Ela era a professora da classe de Mago Treta. Ambos sabiam que Alex sempre faz isso em suas aulas. Ficou famoso em todo o instituto e muita gente veio só para assistir esse mini-torneio. Infelizmente, é a classe do escudo e a classe de mago. Sim, os magos estão em desvantagem neste tipo de luta. O que era antes? Lutadores e lanceiros? Sim. Os dois conversaram enquanto aguardavam o início da batalha. Os outros professores se adiantaram e começaram a conversar. A batalha entre Solta e Lumilia ia começar. Está na hora, e Solta esticou os braços ao se aproximar. Ele removeu a bandagem do braço esquerdo e moveu o braço, familiarizando-se com a sensação de que poderia usar o braço esquerdo em uma batalha. Eu posso usar ele, mas não devo exagerar ou as feridas vão se abrir novamente, Solta murmurou enquanto olhava para o braço esquerdo. Boa sorte, Solta. Dê uma surra nessa representante da classe. Brian gritou enquanto aplaudia Solta. Solta virou a cabeça para olhar para Brian. Não apenas ele, mas os outros alunos também olharam para Brian. Até Lumilia olhou para Brian com uma carranca no rosto. Eu disse algo errado? Brian olhou para todos e se perguntou por que eles estavam olhando para ele. Solta balançou a cabeça e caminhou até o centro. Ele olhou para Lumilia que se aproximava e sorriu para ela. Alex olhou para os dois antes de dar um passo à frente e dizer: Você faz qualquer coisa para derrubar seu oponente, desde que não use sua mana. Qualquer um de vocês pode se render se sentir que não pode lutar mais.
Eu vou ser seu juiz e árbitro ao mesmo tempo, então vou lhes dar 5 minutos para lutar. Você entenderam? Sim, professor. Lumilia acenou com a cabeça com uma expressão séria. Sim. Souta sorriu ao estalar os nós dos dedos. Lumilia olhou para a espada que estava pendurada na cintura de Souta e perguntou: Professor, podemos usar uma arma? Sim, como eu disse antes, você pode fazer qualquer coisa, desde que não use sua mana. Alex acenou com a cabeça. Ok. Lumilia acenou com a cabeça e ela caminhou para o lado e pegou sua espada. Era uma bela espada com uma gema azul no cabo. Souta pensou que sua espada não era para a batalha, mas sim para exibição. Porém, era mais bonito do que sua espada, ele sabia que era apenas uma espada de grau azul. Que a batalha comece. Vocês podem lutar o quanto quiserem. Alex disse ao começar a batalha. Lumilia se preparou e exalou uma aura feroz como um leão olhando para sua presa. Bom, vamos terminar isso rapidamente. Souta sorriu e investiu contra Lumilia enquanto usava a habilidade corrida. Ele abriu a palma da mão tentando agarrar o rosto de Lumilia. Yuko estava no rancho. Ela estava olhando para fora com uma expressão atordoada. Ultimamente, o mestre não me trouxe para brincar. Ele parece muito ocupado com algo que não consigo entender. Ele só veio aqui para me dar carne ou fruta. Ah, mestre, onde está você? Eu quero brincar lá fora. Capítulo 45 Torneio. Ele o Souta investiu contra Lumilia. Ele estendeu a mão direita e abriu a palma tentando agarrar o rosto dela. Tão rápido. Lumilia ficou chocada ao vê-lo aparecer instantaneamente na frente dela. Ela rapidamente reagiu mudando a cabeça para o lado, mal evitando a mão dele. Sua voz. Cu. Que velocidade! Lumilia cerrou os dentes. De repente, ela sentiu uma dor na lateral do corpo. Bang! Souta chutou na sua lateral e Lumilia foi jogada para longe. Sua voz. Lumilia rolou no chão algumas vezes antes de parar. Ela segurou sua lateral e olhou para Souta com uma carranca. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo agora. Seu colega de classe sem nome estava oprimindo-a com uma força ilimitada. Ela sentia que Souta não era um aluno da classe de mago, mas sim um lutador. Ela estava bastante confiante com suas habilidades desde que ela praticou habilidades com a espada quando era criança. Eu finalmente entendo por que ele não se incomodou em olhar para mim, seu oponente. Lumilia finalmente entendeu por que Souta estava apenas olhando para a aluna da aula de escudo porque para ele, ela não era sua oponente. Ela era arrogante em pensar que poderia lutar contra alguém com suas habilidades de nível tão baixo. Os alunos assistindo da lateral do campo ficaram surpresos ao ver a velocidade de Souta. Ele era realmente um mago? Sim, eu realmente duvido que ele seja um mago. Apenas os do primeiro ano duvidaram que ele fosse realmente um mago. As outras pessoas ficaram apenas chocadas e surpresas. Eles sabiam que neste instituto os magos teriam que treinar seus corpos a ponto de poderem rivalizar com alguns da classe que tem a força como base. Foi surpreendente ver um primeiro ano ter esse tipo de velocidade quando ele era apenas um aluno novo. Ambos são seus alunos, certo? Kanda, o professor da classe 2C de espada, virou a cabeça e perguntou ao homem ao lado dele. Sim. Barga acenou com a cabeça enquanto olhava para a batalha entre Souta e Lumilia. Aquele garoto mostrou uma velocidade impressionante rivalizando com alguns de meus alunos que se destacaram em velocidade, disse Kanda enquanto virava a cabeça e olhava para Souta. Não falei sobre isso até agora, porque ele era um dos novos alunos, disse Barga em resposta. Pelas informações que coletou, Souta era um aventureiro e isso prova suas habilidades de combate corpo a corpo. Um novo aluno forte, hein? Kanda murmurou e lançou um olhar para Barga. Souta caminhou na direção de Lumilia e disse: Não estou facilitando com você só porque você é uma menina.
Lembre-se de que no campo de batalha não há menina ou menino, há apenas vida ou morte. Portanto, não espere que seu oponente seja bonzinho com você por causa do seu gênero. Lumilia cerrou os dentes e se levantou lentamente. Ela apontou sua espada para ele. Oh! Ainda lutando. Solta sorriu e mais uma vez ele correu em sua direção. Sua voz. Em apenas um segundo, ele chegou na frente dela. Lumilia cortou sua espada horizontalmente. Sua voz. Solta rapidamente se moveu para o lado, esquivando-se da espada antes que ele desferisse um golpe poderoso em sua barriga. Bang! Cu! Lumilia sentiu uma dor na barriga. Ela chutou o chão tentando se distanciar de Solta. Solta correu atrás dela e levantou os pés. Ele chutou seu estômago e ela voou 10 metros para longe dele. Gu! Lumilia cuspiu a boca cheia de sangue. Ela se levantou e olhou para Solta com uma expressão feroz. Oh! Solta ficou surpreso ao ver seu rosto. A julgar por sua expressão, ela claramente não pretendia se render. Ais, e Solta suspirou e coçou a nuca. Depois de todas as coisas que eu disse antes, ainda estou fazendo isso. Bem, não importa, pois esta é apenas uma batalha simulada. Lumilia não tinha ideia do que ele estava dizendo. Solta olhou para ela e ele deu um passo à frente fazendo Lumilia estremecer. Ele aumentou o passo e Lumilia se preparou. Ela agarrou sua espada com força. Sua voz. Solta parou na frente dela e deu um soco, e Lumilia cortou a espada em resposta ao soco, mas Solta abriu a palma da mão no meio do caminho e agarrou a espada. Lumilia ficou chocada quando viu agarrar sua espada. Ela podia ver o sangue saindo de sua mão. Enquanto ela estava ocupada olhando para a mão dele, Solta puxou a outra mão e deu um soco em seu estômago. Bang! Ele então soltou sua espada e agarrou seu pulso. Ele seguiu golpeando sua nuca, nocauteando-a. Lumilia nem conseguiu terminar as palavras pois perdeu a consciência. Ela caiu, mas antes de chegar ao chão Solta a segurou. Solta verificou se ela estava realmente inconsciente antes de suspirar e colocá-la em seu ombro. Ele caminhou até o canto ignorando os olhares ao seu redor. Todos o observaram colocar Lumilia no canto. Eu disse que não iria mostrar misericórdia para ela, mas no final, eu ainda mostro misericórdia para ela. Solta pensou enquanto se levantava e limpava as suas roupas. O vencedor da primeira partida é Solta. A voz de Alec soou em todo o campo de treinamento. É isso aí, hein? Solta olhou para Alex antes de ir na direção de Brian e Alice. Você não mostrou misericórdia, Solta. Brian disse a ele. Ah! Eu mostrei misericórdia por ela na minha opinião. Se não, ela pelo menos seria colocada no hospital com alguns ossos quebrados. Solta encolheu os ombros. Ele acariciou a espada em sua cintura. Na verdade, isso foi uma fraude. Com os atributos adicionados da espada Vajrasaya, seus atributos eram 2 vezes maiores do que seus atributos básicos. Não era surpreendente que ela não pudesse reagir a tempo. Afinal, sua destreza e agilidade eram 295 e 308, respectivamente. Além disso, Solta adivinhou pela batalha anterior que ela não era tão proficiente em combate corpo a corpo. Embora ela tenha um alto poder mágico, seu físico era muito fraco. Um aventureiro de rank F era ainda mais forte do que ela. Ainda assim, os alunos do primeiro ano aqui no instituto são mais fortes do que alguns aventureiros de rank D. Solta pensou. Isso foi o que ele concluiu depois de comparar a força dos dois. Só que os alunos aqui não tinham muita experiência, ao contrário daqueles aventureiros. Ele é somente um estudante do curso de mago? Kanda disse enquanto olhava para Solta. Sim, mas sua velocidade não é algo que os estudantes do curso de mago comuns possam ter. Bargan concordou com a cabeça. E sobre suas habilidades de mago?
Você é seu professor, certo? Kanda perguntou. Ele estava curioso para saber se as habilidades de mago de Souta eram maiores do que seu combate corpo a corpo. Se for esse o caso, Souta seria capaz de resistir àqueles alunos do terceiro ano. Eu não sei, ainda estou discutindo o básico com eles. Acho que vai demorar um mês antes de irmos para o prático. Bardan balançou a cabeça. Oh! Um primeiro ano forte apareceu. Um homem com cabelo preto na altura dos ombros disse. Ele tinha olhos negros como breu e sua pele era pálida. Ele é Reinventogron, o melhor classificado do Instituto Ladro. Se eu não estou errado quando você ainda era um primeiro-anista quando ganhou este torneio, certo Rein? Um homem com orelhas e cauda de coelho disse. Ele tinha um cabelo ruivo bagunçado e sua constituição era normal, mas era possível ver algumas cicatrizes em ambas as mãos. Ele se chamava Zack Triton, um dos melhores classificados do Instituto Ladro. Não fale comigo, seu lixo. Rein bufou. Como sempre, sua atitude é muito ruim. O homem riu de suas palavras. Souta percebeu que algumas pessoas assistiam ao torneio. Ele olhou em volta e notou alguma presença poderosa que não se preocupou em esconder sua aura. Parece que este torneio é mais famoso do que eu poderia imaginar, disse Souta em voz baixa. Sim, muitos professores e alunos vieram aqui apenas para assistir ao torneio. Brian assentiu com suas palavras. A segunda partida já começou e foi entre uma garota da classe de escudo e um garoto da classe de mago. Foi uma batalha unilateral da garota da classe do escudo. O garoto da classe de mago foi espancado em preto e azul a ponto de Alex o mandar para a clínica. Conforme o tempo passava, as pessoas no campo de treinamento continuavam aumentando. As palavras sobre o mini-torneio rapidamente se espalharam por todo o instituto. Souta viu como os alunos da classe do escudo eram poderosos em comparação a ele, já que a maioria dos alunos que ganharam a partida vieram da classe do escudo. Foi realmente um espetáculo para se ver. Parece que eles estavam intimidando os alunos da classe de mago só porque a magia era proibida neste torneio. Ele estava se juntando às pessoas que ganharam a partida dentro de sua mente. Depois das 14 batalhas, foi a vez de Alice lutar. Boa sorte, Alice, Souta disse a ela. Boa sorte, Alice. Bata neles exatamente como Souta fez antes. Mostre a eles o que você tem. Vença-os. Derrote-os. Brian disse em voz alta enquanto erguia as duas mãos no ar. Alice virou a cabeça e olhou para eles ferozmente. Ei! Pare de fazer isso. Você está arruinando minha concentração. Oh! Ela falou. Disse Souta. Oh! Ela falou. Disse Brian. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.